Fala galera, gravando esse vídeo aqui para a gente poder fazer uma revisão para a prova do 6º ano do ensino fundamental. Essa prova basicamente vai falar de dois assuntos, que são os conceitos geográficos, os conceitos base da geografia, e a parte de cartografia, formas de orientação, localização de hemisférios, coordenadas geográficas, fusos horários e as representações cartográficas. Então a prova é basicamente sobre esses dois assuntos. A gente vai começar falando nessa prova sobre os conceitos geográficos, que são os conceitos de base para o ensino da geografia. Nós temos vários conceitos: paisagem, lugar, espaço, território, rede, região, ou seja, são os conceitos centrais para o ensino da geografia. A paisagem é tudo que a gente consegue observar com os nossos olhos e ela é construída pela ação humana. Ou seja, a gente tem a paisagem natural, que é a natureza, e a paisagem artificial, que é construída pelos seres humanos. O lugar é o nosso espaço de habitação, ou seja, onde a gente mora, reside. O território são espaços ou locais com disputa de poder, ou seja, quem quer ocupar aquele espaço. A região é quando a gente faz um agrupamento de países, de estados, de cidades com características parecidas. A rede interliga as pessoas e o espaço geográfico é o conceito central da geografia. Dentro desse espaço geográfico estão todos os outros conceitos. Os conceitos geográficos eles estão interligados, ou seja, dentro de um conceito pode estar outro também. Então, muitas das vezes é até difícil diferenciar um do outro. A orientação no espaço geográfico acontece à medida que o ser humano precisa se deslocar e ele precisa encontrar direções para esse deslocamento, tá bom? Antigamente, os seres humanos utilizavam pontos notáveis no espaço, uma montanha, um rio, uma grande árvore, e assim eles conseguiam se deslocar. À medida que a ciência de observação avança, os seres humanos utilizam os astros como forma de orientação, Sol, Lua, estrelas, e a partir deles eles começam a definir posições fixas no espaço, Elas variam de acordo com o referencial, mas elas têm um caráter mais físico. A rosa dos ventos é criada a partir disso. Ela é formada pelos pontos cardeais e colaterais. Em muitos casos existe até os pontos subcolaterais, mas aqui a gente vai focar só nos cardeais e colaterais. Norte, sul, leste e oeste, que são os pontos centrais, os cardeais, e os pontos colaterais, que são os intermediários, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Tá? Então a rosa dos ventos é formada por esses pontos cardeais e colaterais, e eles são as nossas formas mais básicas de orientação no espaço terrestre. A gente tem as chamadas formas artificiais de orientação, a rosa dos ventos até se classifica nessa forma artificial de orientação, mas a gente tem também a bússola, o GPS e o mapa como formas centrais criadas pelos homens para poder se orientar. Então, é a partir disso que o ser humano consegue se orientar no espaço terrestre. Formas naturais ou formas artificiais. Hoje em dia, a maior parte dos celulares tem lá um GPS embutido, com um mapinha, os aplicativos de comida, de transporte, então essas formas de orientação permeiam a nossa vida. Localização dos hemisférios e as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são a nossa posição exata no espaço, ou seja, um valor que é obtido a partir de um referencial, tá? E ela é definida a partir das latitudes, que são definidas pela linha do Equador, norte ou sul, e as longitudes, que são a divisão em leste e oeste a partir do meridiano de Greenwich. Então é a partir desse meridiano de Greenwich da linha do Equador que são definidas as coordenadas de longitude em relação aos meridianos e latitudes em relação aos paralelos, tá bom? Os hemisférios eles sempre vão se dividir dessa forma, norte e sul em relação ao Equador e leste e oeste em relação ao meridiano de Greenwich. As coordenadas geográficas elas são formadas por duas questões, um valor e um hemisfério. Um valor de latitude com o seu hemisfério, norte ou sul, e um valor de longitude com o seu hemisfério a partir do meridiano de Greenwich, leste e oeste. Então, a coordenada é sempre um par, um valor de latitude e um valor de longitude. Os fusos horários são as faixas de horários que são definidas a partir do movimento de rotação da Terra. A referência também é o meridiano de Greenwich, que fica lá em Londres, tá? Na Inglaterra, na verdade. E a partir desse meridiano de Greenwich, a gente tem as definições dos fusos horários. Aqui no Brasil, a gente tem 4 faixas de fusos horários, tá bom? Esses fusos horários, eles vão avançando, ou seja, aumentando as horas em direção a leste e vão diminuindo as horas em relação ao oeste. No Brasil, os nossos fusos horários são negativos em relação a esse meridiano de Greenwich, ou seja, em relação a Londres, tá bom? As representações cartográficas são as formas encontradas pelos seres humanos, pelos cartógrafos, geógrafos, arquitetos, porque eles tentam representar o planeta, tá? Existem algumas, o globo, o mapa, a carta, a maquete, a planta, o croquis, e todos eles são muito utilizados. O mapa é a principal representação que a gente tem,
tá bom? Esse mapa, ele tem alguns elementos que são centrais. O título, que traz a informação central, a legenda, que traz as informações gráficas do mapa, a gente tem uma escala, que, ou seja, a quantidade de vezes que aquele mapa foi reduzido, a gente tem uma orientação ou um norte que define a posição exata daquele mapa, a fonte dos dados, ou seja, são informações que sempre serão encontradas nos mapas. A gente pode se encontrar nas redes sociais. Grande abraço, estamos juntos e boa prova!